Olá, candidatos. Eu sou a professora Vivian Barros, eu sou especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida, especialista em CESP e vim trazer esse vídeo para você que está na reta final do concurso para PCDF, prova de escrivão. Esse vídeo, tá? Eu já vou te adiantar, ele vai servir e muito também, né, para aqueles que já estão se preparando, já estão começando a treinar, né, para a prova de agente, né? O edital a gente está aguardando aí que seja publicado em breve. Então, esse vídeo eu já adianto que vai servir também para você que está se preparando para a prova de agente, ok? Então, é um vídeo muito importante. Se você vai fazer prova para PCDF, fica de olho nesse vídeo, porque eu vou passar informações aí interessantes, importantes, que vão servir tanto para a prova de agente quanto para a prova de escrivão. E aí eu já quero começar falando o seguinte, né, sobre os temas possíveis, né? Todo mundo sempre me pede no Instagram, pede aqui no meu canal no YouTube que eu fale sobre possíveis temas. E aí eu tô trazendo 3 apostas para essa prova de escrivão da PCDF, claro, né? Se uma dessas propostas, né, não for, né, se uma dessas não for contemplada na prova, você pode ter certeza de que vai ter validade aí para a prova de agente. Então presta atenção. Temas muito caros, tá? Né? Temas relacionados a atualidades e caros aí à instituição são temas relacionados à violência contra a mulher, principalmente a questão do feminicídio, crise hídrica, porque estamos vivendo esse momento, né? Internet, eu já vou falar um pouquinho em que contexto, porque o SESC explorou recentemente a questão da internet. E, claro, né, é um tema bastante atual, mas principalmente para quem vai fazer depois a prova de agente, tem que ficar de olho a questão da gestão da saúde pública. E aí a gente fala do supervírus, né, principalmente aí do coronavírus, e dessa gestão da saúde pública não só no país como no mundo. É um tema importante. Em relação ao feminicídio, né, como é que essa proposta poderia vir na sua prova aí para a Polícia Civil do Distrito Federal? A gente sabe que a PCDF ela tem vários protocolos específicos, né, relacionados à violência para tratar, né, as denúncias de violência contra a mulher. É um dos poucos órgãos que tem protocolos muito avançados e específicos para abordar essa questão. E tem um projeto também dentro lá da Polícia Civil do Distrito Federal, que é o projeto Mulheres Guerreiras, que é um projeto bem interessante. Você pode ir lá googar, né, jogar no Google e saber um pouco mais desse projeto e trazer como exemplo, né, caso esse seja o tema da sua prova, trazer. É sempre importante, sempre falo para os meus alunos da relevância de trazer exemplos, né, de ações, de atuação do órgão para a sua prova. A prova discursiva, claro que ela vai avaliar a capacidade de você se expressar, né, da sua expressão escrita, mas ela também é uma oportunidade que a banca tem de conhecer o candidato. É quase, né, funciona, na verdade, como se fosse uma entrevista de emprego, né? Você não tem a entrevista tete a tete, mas você tem ali a prova discursiva para avaliar. Então, se você souber, né, se dentro do tema proposto, você souber alguma ação do órgão, né, alguma espécie, enfim, algum exemplo de atuação do órgão e puder trazer isso para sua prova, traga. Eu falei na época com os meus alunos que fizeram a prova da PRF, muita gente encheu a prova de exemplos, né, de atuações da PRF voltadas para o tema, né, que foi a questão dos crimes aí de embriaguez, né, os crimes ao trânsito, né, na direção, e isso foi muito produtivo. A gente viu esses alunos citando essas ações, operações na época da PRF, e isso fez a diferença na avaliação desses alunos. A gente notou que a avaliação de quem não citava nada era inferior à avaliação de quem conseguia trazer exemplos de atuação do órgão. Então isso é muito importante. A questão da crise hídrica, obviamente, a gente vive isso no país, né, com maior destaque para algumas regiões, principalmente a Sudeste, mais recentemente aqui o Rio de Janeiro. Então, formas, né, de gerir, de fazer a gestão hídrica e de encontrar, né, de saber citar quais são os estados mais atingidos, quais são as regiões mais atingidas, as possíveis causas dessa crise hídrica. Isso é importante, o SESP ele pode cobrar dessa forma na sua prova, tá? Aí não tem exatamente uma relação ao órgão, mas é importante. O órgão ele pode, né, uma deixazinha aqui interessante, a crise hídrica ela remete também a essa questão de gestão ambiental, né? É um desdobramento disso. Então, claro, questões relacionadas ao meio ambiente, e aí volto a dizer, a PCDF tem ações muito sólidas, né? Ela carrega essa bandeira de defesa ao meio ambiente, então vale também a pena você dar uma olhadinha. Então, a crise hídrica é um assunto, mas ela está dentro desse conjunto aí maior, mais amplo, que é
a gestão do meio ambiente, um meio ambiente sustentável, desenvolvimento sustentável, e a PCDF carrega essa bandeira, tem ações nesse sentido, então vale a pena dar uma olhada também. A questão da internet, o CESP cobrou numa prova recente, acho que foi do TJ Pará, mas vale muito a pena você olhar para a questão da internet e da evolução tecnológica a partir de uma situação, que é a seguinte: analisar de que forma essas novas tecnologias elas têm ajudado, por exemplo, as polícias, e aí, né, até como a Polícia Civil do Distrito Federal tem se apropriado das novas tecnologias para exercer melhor seu trabalho, para servir melhor a sociedade, como essas novas tecnologias elas conseguem ser importantes para a PCDF, para o trabalho de atuação da PCDF, e você trazer isso para sua prova com certeza vai ser um diferencial em relação aos demais candidatos, pelo menos os que estão assistindo aqui ao vídeo da professora Vivian farão isso e ganharão pontos valiosos. Então é interessante que você traga, né, essa visão, que você tenha essa visão de como as novas tecnologias, e a PCDF, eu digo aqui, é fã, né, dessas novas tecnologias, do emprego dessas novas tecnologias para servir melhor a população. Então, como essas novas tecnologias podem ajudar a polícia e, né, de que forma a própria PCDF se apropria dessas novas tecnologias para tornar o trabalho mais eficiente, né? Essas questões, esses temas, eles são relevantes. Eles são temas são temas muito possíveis aí na sua prova, e você não pode deixar de ir para sua prova sem um excelente repertório, sem pensar aqui nessas nuances que eu tô te dizendo, né? E aí sim você vai conseguir fazer um excelente trabalho. Esses são os temas, tá? Então não deixe de estudar esses temas, de analisar esses temas. Eu vou falar agora sobre a questão, sobre essas orientações finais aí, como é que você pode arrematar bem a sua prova. A primeira coisa, né, é a questão da legibilidade, da apresentação do seu texto. A gente pode esperar que 2 pontos você já consiga, né, na sua prova, e 2 pontos da discursiva já estejam garantidos, se você cuidar da questão da legibilidade. E a legibilidade não tem a ver, a apresentação do texto, ela não tem a ver só com a legibilidade. A legibilidade é um dos aspectos. Mas o que vai te ajudar a alcançar esses 2 pontos, 2 a 3 pontos aí que você pode ganhar em apresentação? Claro, né, óbvio, vai investir, né, numa letra legível, óbvio, né, para que haja legibilidade, não só da letra, mas dos acentos e sinais de pontuação ao longo do texto. E vai cuidar também para que esse texto tenha uma aparência, né, razoável. Então, evitar muitas rasuras, né, a rasura de forma excessiva deve ser evitada. Não vamos poluir o texto. Então, o texto... Os alunos sempre falam assim: professora, eu posso rasurar? Pode rasurar, né? Você só não pode rasurar de forma excessiva, né? Essa rasura, ela só não pode comprometer a legibilidade aí do seu texto, não pode comprometer a leitura. O examinador ele precisa compreender o que você escreveu para te dar nota, né? Então, isso é uma coisa que você precisa fazer. Sempre respeitar as margens. Ter muita atenção ao início dos parágrafos, sempre usando um bom recuo no início dos parágrafos, para garantir uma nota boa em apresentação. E a questão da objetividade, gente. A questão da objetividade merece um vídeo exclusivo para falar sobre isso, porque tem muita gente ainda batendo cabeça em relação ao CESP. Eu fico muito assim chateada, às vezes, com o desempenho que... Né, quando a gente recebe prova aqui para fazer recurso para o CESP, a gente vê que o aluno que o candidato é um bom candidato, ele sabe escrever, ele quase não teve problema em aspecto microestrutural, né, de correção gramatical, mas ele peca em relação à objetividade. E aí eu vou fazer um vídeo né, vou postar aqui na sequência desse vídeo para falar para você sobre essa questão da objetividade, para isso entrar na sua cabeça e você não perder ponto à toa no CESP, ok? Então, terminando de assistir esse vídeo, vamos para o vídeo em que eu vou falar sobre a questão da objetividade, da estrutura do texto no CESP. Não perca não pense em perder esse vídeo, porque vai ser muito eficiente aí para sua avaliação, para o seu projeto de aprovação, ok?